Em Naruto, somos apresentados as mais variadas formas de jutsus, que são basicamente técnicas que auxiliam os ninjas nas lutas, formas de manifestar a arte ninja. E um dos principais tipos de jutsus em Naruto são os dojutsus, as habilidades oculares passadas de geração em geração em alguns clãs da obra. Nesse vídeo, vamos falar sobre o mais conhecido de todos, sem sombra de dúvidas, o Sharingan. Em português, olho copiador giratório é uma Kekkei Genkai que se manifestou pela primeira vez canonicamente em Indra Otsutsuki e posteriormente foi passada para os seus descendentes, o clã Uchiha. O Sharingan é um dos 3 grandes dojutsus, junto ao Byakugan e o Rinnegan, sendo um dos mais conhecidos e temidos de todo mundo ninja. Ele é despertado através de um trauma emocional muito grande, como a morte de um familiar ou um amigo próximo, como por exemplo o Sasuke, que despertou o seu Sharingan após ver a morte de todo o seu clã. Ele é dividido em 2 partes. A primeira é o Olho da Percepção, que literalmente garante uma visão aprimorada, como a capacidade de ver o fluxo de chakra de outras pessoas e com isso saber se a pessoa está sobre um genjutsu, caso o fluxo de chakra estiver irregular. Também permite o usuário acompanhar oponentes em alta velocidade, ver detalhes sutis e até mesmo enxergar o ambiente em meio a uma névoa muito densa, visto quando Kakashi usou seu Sharingan enquanto lutava com Zabuza, escondido na névoa. Além disso, é com esse olho que vem o poder mais overpower do Sharingan, a cópia. Com ela é possível copiar ninjutsu, taijutsu e até genjutsu, usados por oponentes em lutas. Um exemplo dessa habilidade é o Kakashi, que copiava os ninjutsus do Zabuza durante sua luta contra ele. Vale ressaltar que não é possível copiar Kekkei Genkai ou qualquer outro tipo de jutsu que tenha um pré-requisito para usar, como uma invocação que precisa de um contrato ou uma besta com cauda que tem um elemento único. Enfim, a segunda parte é o Olho do Hipnotismo, um dos poderes mais úteis do Sharingan. Permite aplicar genjutsus visuais se caso alguém olhar um usuário diretamente nos olhos. Esse é um poder temido por todos, já que isso dificulta muito a luta contra um Uchiha. Afinal, ter que combater um oponente sem poder olhar em seus olhos é uma tarefa difícil, e se caso não for levado a sério, pode resultar em sua derrota. O Sharingan também é dividido em estágios, que se manifestam em forma de tomoes, que são essas vírgulas aí no meio dos olhos. Elas representam a maturidade, a força deles, sendo 3 no total. Geralmente um usuário do Sharingan o desperta com apenas um tomoe, então conforme treina seus olhos, os mesmos evoluem até alcançar o auge. No caso, o Sharingan com 3 tomoes. Tendo dito isso, aqui está um resuminho dos poderes do Sharingan, para ajudar a dar uma fixada. O Mangekyo Sharingan é a evolução natural do Sharingan. Quando o Uchiha novamente experiencia um trauma emocional muito grande, o olho se transforma e alcança sua evolução. Com isso, supostamente as habilidades básicas do Sharingan são melhoradas, podendo utilizar genjutsus mais poderosos e até mesmo enxergar ainda melhor. Entretanto, o trunfo do Mangekyo é o despertar de 2 ou 3 novos poderes, a depender do usuário. Para falar desses poderes, vou citar cada personagem que já despertaram o Mangekyo Sharingan, a começar pelo primeiro mostrado no mangá. Itachi Uchiha foi o primeiro a ser apresentado com esses olhos. Ele tinha 2 poderes principais. No olho direito, o Amaterasu. Basicamente, ao focar a visão em um ponto, ele conseguia liberar chamas negras, que queimavam seus alvos durante 7 dias e 7 noites sem parar. No olho direito, ele possuía o Tsukuyomi, um genjutsu que altera a percepção de tempo da vítima, fazendo com que alguns segundos durasse vários dias. O Itachi usava isso para torturar os alvos. Ele os jogava numa dimensão paralela e os empalava continuamente durante dias e dias, mas quando o genjutsu chegava ao fim, a vítima voltava poucos segundos depois, mostrando que na realidade o genjutsu durou só alguns segundos. É bem apelão. O Mangekyo Sharingan do Obito girava em torno do Kamui. Basicamente seus olhos eram ligados a uma dimensão paralela. No olho esquerdo, ele conseguia abrir portais para a dimensão Kamui e instantaneamente enviar seu corpo ou partes dele para ela. Com isso, o Obito ganhava uma intangibilidade. Ninguém conseguia tocar nele, já que no olho direito, que durante a maior parte do tempo ficou com Kakashi, ele conseguia criar portais a longa distância e com isso enviar matéria para a dimensão Kamui. Ele usou isso para desmembrar o Deidara e na Guerra Ninja conectar os golpes do Naruto com o Kamui, a fim de burlar a intangibilidade do Tobi e feri-lo. Continuando, temos o Mangekyo Sharingan do Sasuke, que também possui o Amaterasu, chamas negras mais quentes do que o próprio fogo e que queimavam por 7 dias e 7 noites. Mas ele também possuía o Kagutsuchi, basicamente dava a capacidade de manipular as chamas do Amaterasu, podendo moldá-la em diferentes formas e inclusive extingui-las.
O próximo Mangekyo Sharingan é o de Shisui Uchiha. Ele possuía apenas um poder, o Kotomatsukami, mas vai por mim. Ele é forte o bastante para não precisar de um segundo poder. Simplesmente era um genjutsu que permitia ao usuário controlar outras pessoas sem elas saberem. Basicamente, ela dava uma ordem e a vítima obedecia sem nem saber que está sendo manipulado. Essa é, na minha opinião, o poder mais roubado de todos. Entretanto, o Shisui não conseguia usar livremente, pois após cada uso levava muito tempo para, digamos, recarregar. E daí finalmente ser possível de usar de novo, coisa de algumas décadas. Levava muito tempo. Agora algumas menções honrosas. Usuários confirmados de Mangekyo, mas que não tiveram seus poderes revelados ou são repetidos. Madara, que não tinha seus poderes únicos confirmados. Fugaku, que nunca teve seus poderes mostrados, entretanto ele já afirmou que conseguia controlar Kyuubi. Shin, que conseguia criar portais semelhantes ao Kamui. Indra Otsutsuki, que também tinha o Amaterasu. E Sarada Uchiha, que no momento desse vídeo não teve os poderes de seu Mangekyo revelados. Por fim, vamos falar do último poder do Mangekyo Sharingan. Estou explicando ele separado porque todos os usuários que possuem os dois olhos podem usá-lo livremente. Susanoo é o último poder concedido pelo Mangekyo Sharingan. Basicamente garante a capacidade de criar um avatar de chakra, que protege o usuário de quaisquer ataques. Conhecido como defesa absoluta, o Susanoo ainda possui alguns estágios de aprimoramento, sendo inicialmente apenas uma costela, depois se torna uma espécie de esqueleto gigante. Logo depois é revestido por uma armadura, ganha pernas e por fim alcança a forma perfeita, um Susanoo com armaduras e armas, com capacidade de voo e poder de destruição quase ilimitado. É capaz de enfrentar bestas com caudas sozinho de tão poderoso. Esse é simplesmente o Susanoo. Então é isso, galera. Esse vídeo chegou ao fim, espero que tenham gostado. Se puderem, por favor, deixem seu like e se inscrevam aqui no canal. Ele tá só no começo, então qualquer ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigado pela atenção e por tudo. Fiquem bem e até a próxima.